Esse homem viu criaturas não humanas durante uma escavação militar. Olá, pessoal! Durante décadas, o nome Phil Schneider circulou discretamente entre grupos de pesquisadores independentes, teóricos da conspiração e curiosos da ufologia. Mas foi apenas em meados da década de 1990 que sua história começou a chamar a atenção do grande público. Engenheiro geológico, especializado na construção de túneis e instalações subterrâneas, Schneider dizia ter acesso aos projetos mais confidenciais do governo dos Estados Unidos. Seu trabalho, segundo ele mesmo, não se restringia ao concreto e ao aço. Envolvia estruturas ocultas nas profundezas do solo americano e a convivência com presenças que, segundo suas palavras, não eram humanas. Durante muito tempo, Phil Schneider permaneceu em silêncio, limitado pelos contratos de sigilo que cercavam sua atuação. Mas no ano de 1995, esse silêncio foi quebrado. Em palestras públicas realizadas em centros comunitários, auditórios pequenos e convenções alternativas, Schneider revelou que havia participado da construção de uma instalação subterrânea próxima à cidade de Dulce, no Novo México. Mas não se tratava de uma obra comum. Segundo ele, o que foi descoberto durante aquela escavação mudaria para sempre a compreensão da humanidade sobre o mundo em que vive. Phil relatava que naquela missão específica, sua equipe deveria apenas ampliar o espaço físico de uma instalação de pesquisa subterrânea já existente. Com o uso de tecnologia de fusão térmica, capaz de derreter rochas de forma precisa e imediata, os túneis ganhavam forma quase como um bisturi, abrindo uma incisão no subsolo. Contudo, a cerca de 3.000 metros de profundidade, algo inesperado aconteceu. O grupo rompeu uma câmara oculta, cuja estrutura era nitidamente artificial, mas sem correspondência com nenhuma tecnologia conhecida. A atmosfera dentro da câmara era densa, segundo ele. As paredes exibiam sinais de metal escuro incrustado com padrões geométricos e o ar parecia vibrar com uma eletricidade estática sutil. Foi nesse cenário que, de forma repentina, surgiram seres que, segundo o relato de Schneider, não eram humanos. De pele acinzentada, olhos negros profundos e cabeças desproporcionalmente grandes, os seres pareciam tão surpresos quanto os operários. O que se seguiu foi um instante de pânico e, imediatamente, um tiroteio iniciado pelos soldados que acompanhavam a missão. Schneider disse ter sido atingido por um tipo de arma energética, descrita como um feixe de luz concentrada que o lançou contra a parede da caverna. No impacto, perdeu parte da mão esquerda e sofreu queimaduras no peito e abdômen. Ele sobreviveu, mas ficou com cicatrizes profundas e uma mobilidade comprometida. Para muitos, os ferimentos que mostrava em suas palestras eram a evidência incontestável de que falava a verdade. Para outros, eram apenas vestígios de um acidente industrial comum, reinterpretado sob uma ótica conspiratória. Na versão de Schneider, mais de 60 pessoas morreram naquele dia. Civis, operários e militares foram abatidos no confronto. A entrada da câmara foi rapidamente lacrada e os sobreviventes teriam sido obrigados a assinar documentos de sigilo absoluto, sob ameaça direta de execução. Phil afirmou que decidiu romper esse pacto porque vários de seus colegas haviam morrido misteriosamente após confidenciar informações semelhantes. Disse temer pelo futuro da humanidade e acreditava que os acordos feitos entre governo e entidades não humanas deveriam ser de conhecimento público. A cada palestra, Phil Schneider ganhava mais ouvintes atentos e também mais inimigos discretos. Ele dizia estar sendo vigiado, monitorado e ameaçado. Relatava que seus telefones eram grampeados, que veículos desconhecidos estacionavam em frente à sua casa por horas e que pessoas próximas estavam sofrendo retaliações indiretas. Apesar do medo visível em sua postura, ele continuava falando. Segundo ele, o risco do silêncio era maior do que o risco de falar. Em suas apresentações, Schneider descrevia a base de Dulce em detalhes surpreendentes. A instalação, segundo ele, possuía múltiplos níveis abaixo do solo, cada um com funções distintas. Os primeiros andares abrigavam laboratórios convencionais e estruturas de contenção,
Mais abaixo, haveria setores dedicados a experiências genéticas, manipulação biológica e contenção de seres que ele se referia apenas como entidades não humanas. Em certos momentos, deixava implícito que algumas dessas criaturas estavam presas, enquanto outras circulavam livremente dentro de áreas restritas. Os relatos de Schneider frequentemente citavam a existência de acordos entre agências governamentais e essas entidades, firmados em décadas passadas. Tais acordos envolveriam a troca de tecnologia avançada por permissão para realizar experimentos genéticos em solo americano. O público-alvo desses experimentos, segundo ele, eram principalmente civis desaparecidos, muitos dos quais jamais foram encontrados ou sequer relacionados às atividades subterrâneas. Para reforçar suas alegações, ele citava nomes de cientistas, descrevia rotinas técnicas e mostrava diagramas detalhados. Em uma de suas falas mais emblemáticas, Schneider afirmou que existem dois mundos convivendo sob o mesmo território, o que vemos na superfície e o que é mantido sob ela. Ele apresentava essa dualidade como uma chave para entender os eventos inexplicáveis que ocorriam ao redor do mundo. Desaparecimentos, fenômenos aéreos não identificados, anomalias magnéticas e até certas decisões políticas de alto nível. Para ele, tudo estava conectado e o epicentro dessa rede subterrânea era a base de Dulce. A cada evento, Phil trazia novos elementos. Em uma apresentação, exibiu pequenos pedaços de metal escuro, que ele afirmava serem fragmentos da estrutura da base. Segundo ele, esses materiais continham ligas que não existiam oficialmente na tabela periódica e que não podiam ser replicadas por tecnologias conhecidas. Ao mostrar esses fragmentos ao público, afirmava que isso não veio da Terra, pelo menos não da Terra que conhecemos. As peças passavam de mão em mão, despertando fascínio e ceticismo em igual medida. Outro aspecto marcante de seus relatos era a descrição precisa dos túneis interligados sob o território americano. Schneider afirmava que essas estruturas não apenas conectavam bases militares secretas entre si, mas também permitiam o transporte rápido de recursos e pessoal por meio de trens magnéticos de altíssima velocidade. Esses trens, segundo ele, operavam em vácuo parcial e podiam percorrer milhares de quilômetros em poucas horas, completamente fora do conhecimento da população civil. Para muitos, essa descrição parecia saída de um romance de ficção científica. Mas Phil insistia que se tratava de pura engenharia, sustentada por décadas de pesquisa militar oculta. Ele falava com propriedade sobre os materiais utilizados, o tipo de magnetismo empregado, os sistemas de energia autossuficientes das bases e até mesmo os protocolos de evacuação em caso de brechas no confinamento. Cada explicação era acompanhada por desenhos técnicos, projeções e uma retórica que mesclava medo e responsabilidade. A menção a cidades subterrâneas inteiras era uma constante em suas palestras mais longas. Phil sugeria que existiam dezenas delas espalhadas pelo território americano, conectadas por essa rede de túneis. Eram estruturas autossuficientes, com fornecimento de água, geração de energia e sistemas agrícolas fechados. Algumas dessas cidades estariam ativas desde a década de 1950, desenvolvendo tecnologias paralelas e experimentos fora do alcance de qualquer controle civil ou parlamentar. Segundo Schneider, parte dessas estruturas servia de abrigo para altos membros do governo em caso de catástrofes globais. Outras abrigavam laboratórios genéticos, centros de controle tecnológico e áreas de contato com entidades não humanas. A complexidade da rede descrita por ele ultrapassava qualquer imaginação convencional. E era justamente esse o ponto em que muitos paravam para refletir. Como alguém com tamanha precisão técnica poderia estar simplesmente inventando tudo isso? Essa pergunta, mais do que qualquer outra, dividia seus ouvintes entre céticos e crentes convictos. As palestras de Phil Schneider continuavam reunindo um público cada vez mais intrigado. A clareza com que descrevia processos técnicos e estruturas ocultas contrastava com o aparente absurdo das afirmações.
No entanto, havia algo na sua postura que transmitia mais do que simples convicção. Era o desespero contido de quem acreditava estar tentando salvar vidas. Em suas palavras, existia uma urgência que não combinava com a ideia de um charlatão. Ele falava como quem sabia que estava sendo observado, como quem sentia o tempo se esgotando a cada apresentação feita em escolas pequenas, auditórios ou igrejas comunitárias. Ele não vendia livros nem cobrava ingresso, apenas falava, e cada fala era um alerta. Um dos momentos mais controversos de seus relatos envolvia a revelação de que essas instalações subterrâneas não apenas existiam, mas estavam sendo utilizadas para atividades conjuntas entre humanos e entidades não humanas. Segundo ele, seres de aparência variável, alguns semelhantes aos Greys já descritos anteriormente, outros mais altos e humanoides, habitavam andares específicos das bases, separados da presença humana, mas cooperando com cientistas e militares em projetos avançados. Ele afirmava ter visto documentos classificados que descreviam experiências genéticas envolvendo espécies híbridas, mistura de DNA humano com material genético não identificado. Phil detalhava com minúcia as rotinas dentro dessas instalações. Dizia que os andares inferiores eram acessados por elevadores de indução magnética, operados por códigos binários e monitorados por sistemas de vigilância automatizados. Cada seção da base teria protocolos de segurança únicos, e o deslocamento entre os setores era feito sob vigilância armada constante. Ele descrevia também a existência de áreas onde a presença humana era proibida, sugerindo que esses ambientes eram dedicados exclusivamente aos visitantes não terrestres ou a experimentos cujo teor ninguém era autorizado a conhecer. A certa altura, Phil começou a apresentar pedaços metálicos que, segundo ele, provinham das fundações dessas bases. Ele afirmava que tais fragmentos continham elementos não catalogados na tabela periódica e que possuíam propriedades magnéticas e estruturais anômalas. Levava essas amostras para os eventos, permitindo que o público as visse de perto. Algumas tinham brilho azulado, outras pareciam absorver calor de forma anormal. Embora nunca tenha havido uma análise científica conclusiva sobre esses materiais, o simples fato de ele carregá-los consigo e permitir inspeções aumentava a curiosidade e a dúvida em igual medida. Phil também dizia ter conhecimento sobre o chamado Acordo de Granada, supostamente firmado entre o governo dos Estados Unidos e representantes dessas entidades não humanas durante a década de 1950. Esse acordo, segundo ele, previa a troca de tecnologia por autorização para abduções e experimentos limitados em solo americano. No entanto, afirmava que as cláusulas foram violadas logo nos primeiros anos e que o número de sequestros humanos aumentou drasticamente, ultrapassando qualquer limite ético ou contratual. Para Schneider, as autoridades haviam perdido o controle sobre aquilo que haviam permitido entrar. Nos últimos meses antes de sua morte, o comportamento de Phil tornou-se visivelmente mais tenso. Ele relatava constantes ameaças, dizia estar sendo seguido por carros sem identificação e sua companheira afirmava que ele já não conseguia dormir sem armas ao alcance. Seus últimos discursos assumiram um tom sombrio. Falava de amigos assassinados, de pessoas desaparecidas por saberem demais e de planos obscuros em curso nas bases subterrâneas. Afirmava que algo grande estava prestes a acontecer e que sua missão era tentar alertar o máximo de pessoas antes que fosse tarde demais. Em janeiro de 1996, Phil Schneider foi encontrado morto em seu apartamento. A versão oficial do laudo médico foi suicídio por estrangulamento com o próprio tubo de borracha cirúrgico, usado para tratar suas constantes crises respiratórias. Mas os amigos e familiares recusaram essa explicação. Disseram que havia sinais claros de luta, hematomas em locais incomuns e objetos revirados no ambiente. Além disso, ele teria deixado mensagens indicando que tinha informações novas para revelar e que pretendia divulgar documentos inéditos ainda naquela semana. A morte, para muitos, não foi apenas suspeita, foi silenciamento.
Após sua morte, diversas pessoas começaram a investigar os relatos deixados por Phil Schneider. Algumas viajaram até Dulce, no Novo México, para tentar localizar vestígios da base. Encontraram, segundo dizem, registros militares antigos, estruturas seladas e relatos de moradores locais sobre movimentações aéreas incomuns e interferências magnéticas constantes. Relataram também sobre vozes metálicas vindas do subsolo e presença de agentes de segurança fortemente armados em regiões desabitadas. Nada conclusivo foi obtido, mas o conjunto de pequenas evidências fortaleceu a crença de que algo estava, de fato, sendo escondido ali. Outros pesquisadores cruzaram as informações de Phil com depoimentos de ex-militares, engenheiros aposentados e antigos funcionários de agências de inteligência. O resultado foi surpreendente. Diferentes testemunhas, de épocas e origens distintas, relatavam detalhes que coincidiam com as descrições de Schneider, desde a presença de túneis magnéticos interligando instalações secretas até acordos com entidades desconhecidas. Em todos os relatos havia um padrão: medo, sigilo extremo e a sensação de que existia um sistema de poder paralelo operando longe dos olhos da sociedade civil, mas com recursos e decisões que afetavam o mundo inteiro. Até hoje, a região de Dulce é considerada um ponto sensível no mapa da ufologia mundial. A presença militar velada, os relatos constantes de fenômenos anômalos e o silêncio absoluto por parte das autoridades criaram uma aura de mistério permanente. O nome de Phil Schneider segue ecoando entre os que buscam respostas para as perguntas que ele deixou. Teria ele realmente enfrentado algo que ultrapassa a lógica humana? Ou foi apenas um homem perturbado tentando dar sentido a traumas pessoais? Seja qual for a verdade, ela permanece oculta sob o solo, selada por portas que talvez nunca sejam abertas. E enquanto isso, o mundo continua girando, sem saber o que pode estar escondido bem debaixo dos nossos pés.